O segredo surpreendente que transforma vidas e garante prosperidade incrível. João, um jovem mecânico de apenas 22 anos, lutava diariamente contra a maré da vida na vibrante Vila Madalena, em São Paulo. Ele sonhava em abrir sua própria oficina, mas a realidade era dura. O pai, um homem rígido com expectações tradicionais, queria que seu filho fosse advogado. E enquanto isso, João passava suas tardes consertando carros na autolocadora, ouvindo as críticas veladas que o rotulavam apenas como mecânico. Mas ele era mais do que isso. Em seu coração ardia o desejo de ser reconhecido, de transformar o rabo de arraia em luxo. No meio da agitação e dos artistas que povoavam a Vila Madalena, a cabeça de João estava cheia de responsabilidades e aspirações. Ele via seus amigos se divertindo nas baladas e cafés enquanto se perdia entre luzes de trabalho tardio e motores enferrujados. Era cansativo, quase um fardo. Mas naquela noite, enquanto limpava as peças de um carro antigo encontrado na oficina, uma onda de saudade o atingiu. Era a imagem viva de sua avó, a artista plástica que sempre o encorajava a se expressar. "João, você pode fazer grandes coisas", ela dizia. Ele decidiu que iria restaurar aquele carro, não só para criar algo bonito, mas para buscar reconhecimento na feira de automóveis mais prestigiada da cidade. As semanas seguintes foram marcadas por bravura e desafios. João mal sabia que a comunidade elitista de seu bairro veria sua ambição com desdém. Ela não estava preparada para preencher os espaços que seu pai queria para ele, ou para aceitar um mecânico sonhador que ousava desafiar as expectativas. E havia um rival ali, alguém que sorria enquanto tramava e esperava vê-lo sucumbir. As sabotagens começaram pequenas, peças sumindo, boatos surgindo. Mas João não poderia simplesmente desistir. Numa madrugada silenciosa por entre parafusos e graxa, ele encontrou cartas da avó, revelando que ela também lutou contra a pressão e usou sua arte para criar um legado. Com cada palavra, João sentia sua determinação florescer. "Eu não sou só um mecânico", gritava seu coração. Ele precisaria cavar fundo, enfrentar seu pai e as expectativas que pesavam sobre ele. Finalmente o grande dia da feira chegou. O carro antigo, agora reluzente, brilhava entre modelos luxuosos. João sentia o olhar do seu pai na multidão, embora a relação deles estivesse em um ponto gelado. A pressão era colossal. Ele respirava fundo, tentava não se deixar dominar pela insegurança. E ali estava ele, prestes a mostrar seu verdadeiro eu, quando, de repente, uma ameaça irrisível pairou sobre sua criação. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A sabotagem iminente poderia arruinar tudo. Os olhares estavam fixos em João, a multidão aguardava ansiosamente. Ele se viu à beira do precipício, preso entre a pressão do passado e a luta pelo futuro. O que ele faria naquele momento crucial? Seria capaz de defender seu sonho e quebrar as correntes que o prendiam? Ou sucumbiria diante de todos os que duvidavam dele? Enquanto o destino pulsava em seu peito, a resposta ainda estava longe de ser revelada. A multidão parecia respirar junto com João. Ele sentiu o suor escorrendo pela testa e um frio na barriga se instalou. O carro, reluzente, refletia os holofotes que pareciam adorar o brilho. Mas algo dentro de João estava em chamas. O que poderia dar errado? Vários olhos julgadores estavam ali, prontos para apontar dedos. Ele lutou contra a onda de nervosismo que o assolava. A esperança, porém, ainda resistia. João caminhou até o carro, seus pés pesados como se estivesse carregando o peso do mundo. A voz de sua avó ecoava em sua mente. "Não deixe que os outros digam quem você é." Respirou fundo, tentando transformar a pressão em combustível. O que era um dia de celebração poderia se tornar um pesadelo, e ele não poderia permitir isso. A hora estava chegando. O apresentador, com um sorriso interessado, começou a fazer a introdução do evento.
João não escutava. Ele imaginava seu pai entre os convidados, um olhar crítico, uma atitude abafadora. Mas também viu a expressão de apoio, ou seria um desejo oculto de que ele falhasse. A confiança vacilava. Ele podia sentir a tensão no ar. Tudo estaria ali, exposto a julgamento. De repente, um barulho próximo, algo se partiu. Olhares se viraram e, por um instante, a multidão estava distraída. João correu para onde estavam as ferramentas espalhadas e viu algo que o fez encolher. Era um dos seus rivais rindo de canto. Aquela risada premeditada ecoou em seus ouvidos. "Eu sabia que você não ia aguentar, mecânico. Esse lugar não é seu", disse o rival, deixando cair uma peça do carro ao chão. A dor na barriga de João se transformou em fúria. Ele havia se preparado tanto por semanas, se dedicado a cada pequeno detalhe para que aquele dia fosse perfeito. Todo o esforço, as transcrições das cartas da avó, tudo aquilo não poderia ser em vão. Ele não era apenas um mecânico, ele era um sonhador, e nada poderia derrubá-lo tão facilmente. Com a vontade renovada, aproximou-se do rival. "Você não sabe o que estou fazendo aqui. Este carro não é só metal, ele carrega a minha história." Aquelas palavras foram como um grito saindo de sua alma. O rival, surpreso, ficou em silêncio por um momento. João precisava fazer algo. A plateia estava começando a perceber a troca de palavras e os sussurros surgiam. Ele então decidiu que era hora de ser audacioso. Pegou o megafone que estava em cima da mesa do organizador e o ergueu. "Pessoal, gostaria de apresentar este carro. Ele não é só uma máquina, é o símbolo da luta e do sonho que muitos têm, mas poucos ousam perseguir." As palavras ecoaram e uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Ele sentia seu coração acelerar a cada sílaba que falava. Falou sobre sua avó, sobre as cartas, sobre todo o esforço por trás daquele momento. Olhares antes duvidosos começaram a mudar, e alguém na multidão até aplaudiu. A energia no ar mudou, como um fluxo elétrico. Mas quando parecia que tudo estava a seu favor, o rival não se deu por vencido. Ele estava com um plano em mente, uma carta na manga. E enquanto a coragem de João crescia, as sombras do passado também pareciam se agitar. A tensão aumentava. O grande dia ainda não havia terminado, e a verdadeira prova de João estava prestes a acontecer. O que mais poderia acontecer ali, na frente de todos? A luta estava apenas começando. João respirou fundo. O cheiro do óleo misturado com a ansiedade do momento preenchia suas narinas. Ele observava a multidão, agora envolvida por uma espécie de eletricidade, e a tensão crescia como uma onda prestes a quebrar. A energia do lugar parecia pulsar com os ecos de sua voz. Mas a certeza de que sua grande revelação estava próxima o fazia hesitar. O que mais seu rival poderia fazer para reverter aquela tensão? "O que você vai fazer agora, mecânico?" sussurrou o rival, com um sorriso sarcástico, tentando desestabilizá-lo ainda mais. A provocação estava lá, clara como o céu azul acima deles. João queria ignorar, mas o frio na barriga voltava. Ele olhou para o carro que havia montado com tanto carinho e clamor. Cada peça, cada parafuso tinha uma história. O que era apenas uma máquina para muitos era um sonho tomando forma. Ele decidiu que não deixaria ninguém menosprezar o seu trabalho. Levantou o megafone mais uma vez e desta vez sua voz foi mais firme. "Isso aqui é o resultado de noites sem dormir, de trabalho duro e de amor. Todo mundo aqui já sonhou, mas nem todos têm a coragem de lutar por isso. Olhem bem para este carro. Ele é a prova de que é possível transformar sonhos em realidade." A emoção tomou conta de João, sentindo-se cada vez mais à vontade enquanto falava. A multidão começou a aplaudir, mas o sorriso do rival ainda estava lá, como uma sombra a projetar dúvida. João percebeu que precisava ir além, precisava fechar o cerco na frente de todos. "Vou revelar um segredo a vocês. Este carro tem algo especial, algo que poucos conhecem." Ele fez uma pausa, percebendo que tinha a atenção de todos. "Este carro carrega o espírito da minha avó. As cartas que ela me deixou sempre me lembraram de lutar pelos meus sonhos, e é isso que eu trago aqui. Mas não é só sobre mim, é sobre cada um de vocês." Os olhares mudaram. As pessoas começaram a se conectar com seu discurso.
Ele sentia que estava começando a ganhar a plateia, e mesmo a luz da crítica da multidão parecia mais tênue agora. Mas quanto mais sua voz se erguia, mais seu rival se agitava. E ele sabia que algo viria. E se eu ganhar, não vai ser só uma vitória para mim, será uma vitória para todos que acreditam. Essa é a hora de vocês também se levantarem e lutarem pelos seus sonhos. Enquanto as palmas ecoavam, um silêncio repentino caiu. O rival havia preparado algo. Ele acenou com uma pista em sua mão e anunciou alto. Mas será que é mesmo verdade, João? Esses sonhos são tão reais quanto você diz? Vamos ver o que a sua avó realmente deixou para você. De repente, o rival jogou uma parte de papel em cima do carro, e a multidão se voltou para a folha que cenicamente voou no ar, como uma bomba. João viu a expressão de confusão tomar conta de cada rosto. Seus pulsos aceleraram. O que poderia ser aquele papel? O rival sorriu, sabendo que as palavras dele agora eram apenas ruídos. E naquela fração de segundo, João ficou paralisado. Que segredos estariam à espreita, prontos para serem revelados? A verdade poderia muito bem mudar tudo, e não apenas para ele, mas para todos ali. O coração de João disparava, sabendo que o próximo movimento poderia definir não só seu futuro, mas toda a sua história. O que aquele papel poderia conter? As palavras do rival ressoaram em sua mente, e a ansiedade tomou conta novamente. Ele iria desmascarar essa armadilha ou sucumbir à pressão? A resposta estava prestes a ser revelada, e cada batida de seu coração parecia questionar: até onde você iria para proteger seus sonhos? A multidão estava paralisada, os olhares fixos no papel que levitava, como se o tempo tivesse parado apenas para contemplar aquele momento crucial. João sentia um nó na garganta. Ele conhecia o rival bem o suficiente para perceber que aquilo era uma armadilha. A folha que dançava ao vento poderia ser a chave para desmanchar tudo pelo que tinha lutado. O que será que ele escreveu? Pensou, enquanto seu coração pulsava forte. O rival, com um brilho malévolo nos olhos, observava cada reação da plateia. Ele sabia que estava no comando e que uma simples folha de papel poderia significar a vitória ou a ruína de João. A multidão começava a murmurar, os rostos se revezando entre confusão e expectativa. O que é isso, João? Não vai ler pra gente? O rival provocou, seu tom repleto de escárnio. João sentiu o peso da pressão crescer sobre seus ombros. Ele não apenas tinha que se defender, mas precisava reafirmar a conexão que começava a florescer com as pessoas que o apoiavam. Com uma respiração profunda, ele se aproximou do carro, suas mãos trêmulas alcançando o papel. O aroma do óleo e da borra de motor parecia mais intenso. A sensação de tensão, se conectar com suas raízes, o confortava. O que estaria escrito ali poderia alterar tudo, mas João decidiu que não deixaria o medo tomá-lo. Ele desdobrou cuidadosamente a folha e a leu em voz alta. Uma carta da avó? Escandalosa, não é mesmo? O sorriso do rival se alargou, mas João decidiu ignorá-lo. Ele se concentrava nas palavras. A tinta, agora borrada pelo tempo, carregava lembranças, conselhos e um amor imensurável, como se a presença da avó estivesse ali com ele, impelindo-o para frente. Ele começou a ler em voz alta. A vida. Você sempre deve lutar pelos seus sonhos, mesmo nas dificuldades. O que importa é a paixão que você coloca na sua jornada. O mundo pode tentar te derrubar, mas você é mais forte do que imagina. Aos poucos, a tensão foi se dissolvendo. A multidão parecia se conectar com aquelas palavras, e João sentia a energia reverter. Ele levantou os olhos e viu expressões de compreensão na plateia. Algumas pessoas balançavam a cabeça em concordância, outras sorriam. Ele havia encontrado a força necessária na sinceridade de sua avó. Mas o rival não achava que tudo tinha acabado ali. Ele parecia cada vez mais irritado, nervoso pela mudança de clima à sua volta. Isso não é mais do que uma tentativa de comover as massas. Todos aqui sabem que você é só um sonhador. Sua voz ecoou, mas já não tinha a mesma força. João viu pessoas ao seu redor se levantando, algumas fazendo gestos encorajadores. Nesse momento, uma mulher na multidão gritou: "Sonho é o que faz a gente viver, e lutar por isso é a coisa mais real que existe." O grito foi seguido por um coro de aplausos e gritos de encorajamento. A combinação de sentimentos que surgia ali, de esperança e união, pulsava no ar.
E João começou a acreditar que estava cercado por um exército de sonhadores. Contudo, as palavras do rival começaram a ecoar novamente em sua mente. Ele sabia que muitas pessoas ainda duvidavam. O que mais poderia ser revelado? O que ainda estava por vir? Ele precisava de uma resposta e, principalmente, precisava desmascarar aquele que queria destruí-lo. O que mais você tem, rival? O que mais pode me derrubar agora? Essa pergunta atravessou sua mente, ecoando como um desafio. Ele olhou para a multidão, sentindo a energia deles como um combustível. A batalha estava apenas começando, e a verdade, invisível até então, se aproximava a passos largos. João não sabia o que ainda estava por vir, mas uma coisa era certa: ele estava determinado a lutar, e as cartas estavam prestes a serem reveladas. A energia vibrava ao redor de João, mas a inquietação persistia. Se aquele rival havia trazido à tona a carta da avó, o que mais ele poderia ter em mãos? A mente de João corria veloz, repleta de lembranças do passado, do dia em que sua avó lhe contou sobre os segredos da família, os desafios e o amor que nunca falhou. Ele precisava se manter firme, mesmo enquanto a pressão aumentava. O rival, percebendo a hesitação momentânea de João, decidiu aproveitar. Você acha que todo mundo acredita nesse discurso melancólico? Vamos ver se você vai continuar com essa farsa. Ele retirou outro papel do bolso, com um sorriso sacana nos lábios. A multidão ficou em silêncio, como se o ar fosse cortado por um fio invisível. Olhem isso! Ele ergueu o papel, a luz fazendo o papel brilhar. Uma prova da corrupção que corre pelo sangue de João. O que dizer, João? Suas raízes são mais sujas do que você ama admitir? Ele começou a ler em voz alta o que parecia ser uma lista de compromissos que ligava a família de João a negócios escusos. As palavras dançavam no ar como uma maldição, enquanto a multidão aguardava com a respiração suspensa. Olhem isso! Ele ergueu o papel, a luz fazendo o papel brilhar. Uma prova da corrupção que corre pelo sangue de João. O que dizer, João? Suas raízes são mais sujas do que você ama admitir? Ele começou a ler em voz alta o que parecia ser uma lista de compromissos que ligava a família de João a negócios escusos. As palavras dançavam no ar como uma maldição, enquanto a multidão aguardava com a respiração suspensa. Sentindo um frio na barriga, João se deu conta de que não havia como ignorar as palavras do rival. Mas sua voz, agora mais forte, cortou o silêncio. Essas são falsas. A única corrupção que existe aqui é essa tentativa dele de nos dividir. Ele imaginou sua avó ao seu lado, sussurrando que a única verdade é a coragem que pulava dentro dele. Mas havia mais em jogo. A dúvida começou a se espalhar entre as pessoas. Olhares se trocaram, especialmente entre aqueles que o adoravam. João podia ver a confusão, o medo. Ele respirou fundo, sentindo a pressão como um peso sobre o peito. Devem confiar no que eu sou, não no que as mentiras dizem, pensou. Precisava mostrar a todos que era mais do que as sombras do passado. Determinado, começou a falar. Eu não tenho vergonha das minhas raízes. Sou filho dos meus sonhos e dos meus erros. O que me define não são os erros de uma geração anterior, mas sim as minhas próprias escolhas. As palavras começaram a fluir, liberando a tensão que pesava no ambiente. João sentia que estava reacendendo a chama da esperança na multidão. Minha avó sempre me disse, o verdadeiro caráter é mostrado nas adversidades. Eu sou um sonhador, mas sou também um lutador. Suas palavras ecoavam na multidão, e as almas ao seu redor começaram a se iluminar. As pessoas reagiam, mais a cada instante. Os rostos se tornaram mais vibrantes, cheios de vida, e inclinações de cabeça afirmativas começaram a surgir. O rival, ainda sorrindo, lançou um olhar desafiador. Você acha que qualquer um vai acreditar em você? Como vai provar que está limpo? A tensão voltou a crescer. A plateia estava à beira de um colapso emocional, entre acreditar e hesitar. As palavras de João, poderosas como um trovão, cortaram o ar outra vez. A verdade se revela sempre, e eu vou mostrá-la. Vou encontrar o que existe de real aqui, e se essas acusações tiverem algum fundo, vou enfrentar isso. Com cada sílaba, a confiança crescia dentro dele, como um incêndio que se alastra e se espalha.
A multidão começou a aclamar, inspirada pela coragem que o jovem demonstrava. A semente da dúvida plantada pelo rival começava a murchar, enquanto a conexão íntima entre as pessoas crescia. Contudo, João sabia que esse não era o fim. Uma voz conhecida surgiu do fundo da multidão, e com ela, uma onda de murmúrios e olhares se viraram. Eu conheço a verdade sobre a família de João. Os olhos dele se arregalaram ao reconhecer a figura que se aproximava. Era alguém que poderia mudar tudo. O que seria revelado a seguir? João sentiu o coração acelerar. Ele precisava saber. A figura que se aproximava era Letícia, uma amiga de infância e, até então, uma aliada silenciosa nos bastidores. Seu olhar carregava uma mistura de determinação e preocupação. João sentiu um frio na barriga, mas também uma onda de esperança. Se alguém pudesse trazer à luz verdades desconhecidas, era ela. "Letícia!" ele gritou, a voz soando mais alta do que pretendia. "O que você sabe?" A multidão se adiantou, prendendo a respiração, ouvindo cada palavra que viria a seguir. Ela olhou ao redor, como se pesasse as consequências de cada sílaba. "João, você precisa saber. Eu encontrei documentos que provam a verdade sobre a sua família." Ela fez uma pausa, o suspense crescente no ar. "Os erros do passado não definem vocês, mas as boas ações que fizeram e as pessoas que ajudaram ao longo do caminho, isso sim traz luz à sua história." As palavras de Letícia eram como uma brisa fresca em um dia sufocante. Seu avô, ele não era quem pensavam. Os negócios escusos vieram depois que ele tentou redimir a família, após um grande erro cometido por outros. Ela olhou profundamente nos olhos de João. Ele se dedicou a construir algo bom, algo que você deve orgulhar-se. João sentiu um turbilhão de emoções. Uma parte dele queria acreditar, mas outra debatendo com a dúvida que seu rival havia plantado. "Se isso é verdade, por que nunca me contaram?" "Porque a vergonha é um veneno que corrói os corações", Letícia respondeu, a voz suave, mas firme. "Sua avó sempre soube que cada um de vocês podia ser mais do que o passado, e agora é hora de você descobrir quem realmente é." A multidão começava a murmurar novamente, as vozes trocando reações entre a esperança e o medo. "Mas você precisa mostrar isso, João", ela insistiu. "As pessoas precisam ver o seu avô por quem ele realmente foi." João respirou fundo. Ele não podia permitir que o passado continuasse a assombrá-lo nem a sua família. A verdade precisava ser revelada, e ele estava determinado a encontrar uma forma de provar que, apesar dos erros antigos, a luz sempre existiu. "Certo, como posso fazer isso?" A determinação pulsava dentro dele. Letícia sorriu. "Precisamos encontrar os documentos que ainda existem, as cartas, o que sobrou dos arquivos dele. Isso deve estar em algum lugar, e com isso você pode demonstrar que sua família construiu algo maior", afirmou, enquanto os olhos da multidão brilhavam de expectativa. Mas então, uma nova voz se ergueu da multidão, um tom agressivo que trouxe de volta a atenção ao clima. Era o rival de João, com um sorriso sarcástico. "E você acha que essas histórias serão suficientes? Sem provas, suas palavras não têm valor, João. Prepare-se para o desgosto." A adrenalina subiu em João. A última coisa que ele queria era ver sua luta desacreditada por alguém que não compreendia o que eles haviam enfrentado. Mas a determinação de Letícia lhe deu forças. "Eu não vou desistir", pensou. "A verdade precisa vir à tona." Com um olhar de fogo em seus olhos, João respondeu: "Se é isso que você quer, então eu vou encontrar essas provas e vou lutar por essa verdade. Vou transformar nossa história em força." O desafio estava lançado. O coração de João palpitava enquanto ele se preparava para mergulhar no misterioso legado de sua família. Mas, antes que ele pudesse avançar, Letícia segurou seu braço com firmeza. "Precisamos ter cuidado. Mais pessoas estão envolvidas do que imaginamos." As palavras dela pesaram como chumbo. O que mais poderia estar escondido sobre sua família? Quantas outras verdades poderiam ser reveladas? João olhou nos olhos dela, percebendo que a verdade poderia trazer não só redenção, mas também novos perigos à espreita. O que mais ele precisava saber? A determinação transformou-se em ansiedade. Era hora de desenterrar os segredos que poderiam mudar o curso de sua vida e da sua família.
Mas a pergunta que ficou no ar foi: até onde ele iria para descobrir a verdade? João sentia seu coração acelerar a cada instante. O calor da multidão ao seu redor já não importava. Ele estava vivendo uma batalha interna entre a vontade de desbravar o passado e o receio do que poderia encontrar. Olhou para Letícia, seus olhos brilhando com determinação, e sentiu que ao lado dela a verdade parecia ao seu alcance. Precisamos agir rápido. O que você encontrou? Onde estão esses documentos? Perguntou ele, a voz firme, mas carregada de urgência. Letícia hesitou, sua expressão mostrando a dificuldade de abrir velhas feridas. Eu fui até a casa dos meus avós. Lembrei que a sua avó sempre guardou coisas antigas no sótão, e talvez haja mais do que apenas documentos lá. Algumas cartas, fotos, tudo pode ajudar. Os dedos de João se cerraram. Era um bom plano, mas também uma armadilha. Um lugar carregado de memórias que poderiam tanto fortalecer quanto destruir a imagem que ele tinha da sua família. Então vamos, precisamos fazer isso agora. Sua voz ecoou determinada, e em sua mente ele já começava a ver um novo futuro se desenhando. Enquanto se afastavam da multidão, o rival de João ainda parecia à espreita, suas palavras cortantes como lâminas. Mal posso esperar para ver você se despedaçar, João. A risada cínica ainda ressoava em sua mente, mas João respirou fundo. Deixou que a ansiedade e o medo se transformassem em combustível para sua busca. A caminho da casa dos avós de Letícia, o caminho pareceu se estender e a atmosfera carregava um peso que João não conseguia ignorar. Você acha que conseguimos realmente encontrar algo que mude a percepção das pessoas sobre mim e sobre a minha família? Ele questionou, seus olhos fixos na estrada. Acho que sim. O seu avô pode não ser o monstro que eles pintaram. Se ele realmente tentou fazer o bem, tem que haver vestígios disso. Letícia respondeu, apoiando a mão sobre o coração. É assustador, eu sei, mas a verdade pode ser libertadora. Chegaram à casa em breve. O ar estava impregnado com o cheiro de madeira antiga e nostalgia. João hesitou à porta, um frio na barriga subindo novamente. Começou a se lembrar das histórias que sua avó contava, das tardes passadas na varanda e as inevitáveis menções ao passado que sempre vinham acompanhadas de um olhar triste. Vamos juntos, disse Letícia, percebendo sua hesitação. Eu estarei com você. Quando entraram, o sótão se revelou como um templo de memórias. Caixas empoeiradas estavam empilhadas em um canto, algumas já prestes a desabar. Cada estante, cada caixa parecia conter ecos de risadas e lágrimas. João começou a vasculhar, sua mente agitada. Cada item parecia carregado de um significado oculto. Após algum tempo de busca, Letícia levantou uma caixa que parecia mais velha que o restante. Quando abriram, uma onda de cartas, fotos e documentos começaram a transbordar. A carne de João ficou arrepiada ao dar conta de que o que estava ali poderia mudar tudo. Ele pegou uma das cartas. A leitura das mensagens era como um mergulho em um universo desconhecido, onde o avô se despedia de algo muito maior. Palavras de esperança e redenção se entrelaçavam com promessas de reconstrução. Era uma visão que contradizia tudo que havia escutado. Olha isso, sussurrou Letícia, seu próprio coração acelerando. A atmosfera mudava, e João percebeu que não era apenas um documento, era uma prova de que o passado poderia ser reescrito. Mas a luz se apagou quando ele ouviu alguns passos subindo as escadas rapidamente. Os olhos de Letícia se arregalaram. Precisamos sair daqui. Ela agarrou o braço de João, a compreensão aterrorizante de que seus segredos estavam prestes a serem expostos. João olhou ao redor, a caixa aberta ao seu lado, a verdade bem ali, mas a possibilidade de serem descobertos lançava uma sombra sobre sua descoberta. E se alguém descobrir? Temos que correr, João. Eles não podem saber que estamos aqui. A urgência na voz dela o fez sentir o peso da realidade. O passado estava prestes a ser descoberto, mas a certeza era de que o futuro também corria risco. Com o coração na garganta, João fez uma escolha. Ele não pretendia desistir. A verdade estava ao seu alcance, mas agora a luta não era apenas pela redenção, mas também por suas vidas. Qual seria o próximo passo? O que mais estava escondido naquele sótão e que forças eles teriam que enfrentar?
A adrenalina pulsava nas veias de João, enquanto ele e Letícia se moviam rapidamente em direção à escada. Uma intensidade que João nunca havia visto. Mas antes que pudesse responder, os passos começaram a se mover em sua direção. Constrangidos, sentindo que o espaço ficava cada vez mais apertado, o pânico crescia. João sabia que aquela poderia ser a última chance de escapar. A vida dele, a da família e o futuro de Letícia dependiam da ação que tomassem agora. Rápido, para a porta dos fundos, vamos sair antes que nos encontrem. Ele puxou Letícia, ambas as mãos segurando as cartas preciosas. A determinação iluminava seu semblante. Tudo o que eles já esperavam estava a ponto de acontecer. O que encontrariam do lado de fora? O que mais iriam descobrir sobre o que estava oculto por tanto tempo? As perguntas o perseguiam, mas nessa hora João tinha uma certeza: eles não iriam recuar. A adrenalina era a única certeza compartilhada. O que os aguardava na escuridão? Seria o começo de um novo capítulo ou o final de um pesadelo? A porta dos fundos rangeu suavemente, como se hesitasse em se abrir por completo. Um vento frio soprou, balançando as folhas ao redor, mas João e Letícia estavam tão concentrados que mal perceberam. O espaço estreito do sótão parecia querer engolir aqueles dois jovens cheios de esperança e também de medo. "Vamos", sussurrou João, puxando Letícia para fora. Ao passarem pela porta, seus olhos se adaptaram à penumbra do lado de fora. O vazio da noite envolvia a casa e a única luz vinha da lua, criando sombras longas e inquietantes. Eles correram pelo jardim, os pés descalços tocando a grama fria e molhada. A adrenalina os impulsionava, mas a possibilidade de serem descobertos ainda pairava no ar. O que mais quem lá dentro sabia? Seria aquele o final da luta que haviam enfrentado tantas vezes? "Quero saber o que exatamente está nas cartas", Letícia falou, sua respiração ofegante ecoando no silêncio da noite. "Você viu algo que mudasse tudo?" As perguntas dela martelavam na mente de João. Ele sabia que aquelas páginas escondiam verdades inconcebíveis, mas agora a urgência de escapar pressionava mais do que a necessidade de respostas. Então ele forçou um sorriso, mesmo que nervoso, tentando transmitir um pouco de confiança. "Vamos até a clareira, lá podemos ler com calma", sugeriu, demarcando um caminho entre as árvores, que pareciam mais ameaçadoras sobre o manto escuro da noite. Enquanto corriam, um estalo alto cortou o silêncio. As vozes ecoaram de dentro da casa, agora mais altas, mais ameaçadoras. "Você viu por onde eles saíram?" Uma batida forte na porta, e João sentiu seu sangue gelar. O jogo estava apenas começando. "Eles não podem nos pegar, não podem", Letícia murmurou, quase em um desespero silencioso, mas João se manteve firme. O impulso os levou até a clareira, um espaço aberto entre as árvores que já foram testemunhas de muitas histórias na infância dele. Com a luz da lua brilhando acima, ele ajudou Letícia a se acomodar em um tronco, enquanto cuidadosamente abria as cartas. Os cheiros da floresta o envolviam, a terra úmida, o perfume das flores noturnas. Ele podia sentir a energia, a esperança fluir, mas era como estanque ao lado do peso das revelações que estavam por vir. "Vamos lá, quero saber o que o seu avô tinha a dizer", Letícia encorajou, sua voz entrecortada pela expectativa. João respirou fundo e começou a ler. As palavras pareciam ganhar vida e ele se viu imerso na escrita. O avô falava de coragem, de enfrentar desafios como uma forma de honrar as memórias do passado. Mas havia mais. Entre as linhas, descobriram um legado oculto, uma herança não apenas de bens materiais, mas de força, de amor e escolhas feitas em momentos de crise. Isso é muito mais do que eu esperava", disse João, os olhos brilhando. Ele escreveu que devemos lutar pelas nossas vidas e que nunca devemos ter medo de enfrentar o que está encoberto. Mas antes que pudesse explorar mais, um novo ruído rompeu a calma na clareira. Passos apressados se aproximavam. Um calafrio percorreu sua espinha. A adrenalina erguia-se novamente. Eles não estavam a salvo. "João, temos que ir", Letícia exclamou, olhando para trás com preocupações que ela não conseguia esconder. E com a pressão crescendo, o que fazer agora? Seriam forçados a deixar tudo para trás novamente? Tem que haver uma saída, João pensava. Mas, de repente, uma sombra surgiu diante deles, um contorno familiar. Parados, ninguém se mexe.
A voz era conhecida e seu coração parou. O que ele poderia fazer diante do que estava a ponto de acontecer? Como enfrentariam o futuro agora? João congelou ao ouvir aquela voz, uma ordem implacável que fez seu coração disparar. Era seu pai, de pé na entrada da clareira, com uma expressão que mesclava raiva, confusão e uma dose de preocupação. Ele havia seguido os passos de seu filho e Letícia. O peso do momento era esmagador. Pai, João começou, a voz trêmula, não é o que você pensa. As palavras saíram como um sussurro, quase sem eco. Desistam, é melhor para vocês dois, o pai gritou mais alto do que pretendia, enquanto se aproximava. Você não sabe o que está se metendo, João. João sentia a tensão no ar, um fio prestes a se romper. Eu sei sim, e não vou mais viver com medo da sua opinião ou do que as pessoas acham da minha família. A determinação brotou dentro dele, rivalizando com o medo que sentia. Letícia, ao seu lado, transmitia um apoio inabalável, como se dissesse em silêncio que ele precisava ganhar essa batalha. Você é só um mecânico, isso não é para você. O pai disparou, como se as palavras pudessem cortar a essência da luta de seu filho. Eu não sou apenas um mecânico, sou mais do que isso. João respondeu, os pulsos batendo forte. Ele ergueu as cartas, como se fossem a âncora que o ligava à verdade. Eu estou aqui para reivindicar minha história, a história da minha família. Você precisa entender isso. A expressão de seu pai se transformou. Havia um vislumbre de dúvida nos olhos dele, mas a raiva ainda sussurrava nas sombras. Você não conhece bem sua família, eles não são o que você pensa. Talvez eu não conheça tudo, mas estou disposto a descobrir, João disse, enquanto um novo sentido de propósito preenchia seu ser. E com a Letícia ao meu lado, não irei desistir. Ele olhou para Letícia, que lhe deu um sorriso confiante, um reforço silencioso que o encorajava. João apertou os documentos em sua mão, uma chama de esperança acesa. Essas cartas têm algo importante, um lado da história que você nunca quis ver. A multidão invisível atrás deles parecia ansiosa, presa em um silêncio pesado. Cada um que havia apoiado João agora aguardava a revelação. E João sentiu a força de seus amigos, seus sonhos e seu caminho iluminado por esse apoio. O pai respirou fundo, tentando manter a determinação. Você realmente acredita que pode mudar tudo isso? Ninguém olha para você diferente, eles não acreditam em você. Se eles não acreditam, é porque ainda não ouviram o que temos a dizer, mas isso vai mudar agora. A segurança na voz de João fez com que o pai hesitasse, o primeiro sinal de dúvida. E assim ele decidiu, com a coragem ardendo em sua alma. Vou levar essas cartas à feira e quero que você venha comigo. Todos precisam saber da verdade, e você também. Sua voz ecoou, um firme convite e um chamado à responsabilidade. O pai olhou para ele, o conflito entre amor e orgulho se materializando na expressão de seu rosto. Ele analisou a determinação de João, a força que vibrava em suas palavras, e uma parte dele começou a perceber a mudança que seu filho estava buscando. Não posso prometer que vou entender tudo de imediato, ele murmurou. O tom tentava esconder a incerteza, mas havia um eco de esperança nas palavras. Só precisa me apoiar, pai, João implorou, sabendo que esse era um caminho difícil. Nós precisamos nos unir e enfrentar o que está por vir, não importa quão complicado seja. A mudança começa por nós. O pai hesitou, mas a luz da noite parecia refletir mais que sombras nas árvores. A coragem de João, sua determinação implacável, começava a penetrar as armaduras construídas por anos de expectativa. Eu vou estar lá, ele finalmente murmurou, como se fosse uma promessa. A conexão que havia se perdido entre eles começava a se reconstruir, devagar. O peso nas costas de João aliviava um pouco, mas ele sabia que ainda havia lutas pela frente. Então vamos juntos, pai, disse João, agora com um sorriso esperançoso no rosto. Essa história não é só minha, mas nossa. E antes que pudessem qualquer outra coisa, o rival ressoou na escuridão. Vocês acham que tudo será tão fácil assim? Nunca haverá paz na verdade. João virou-se para o rival, a adrenalina tomando conta novamente. Você não conhece a força que se cria quando a verdade é revelada. Somos mais fortes juntos. Somos a voz daqueles que não puderam lutar. Não vamos deixar você vencer.
E assim, armados com coragem e os documentos em mãos, João, Letícia e seu pai saíram da escuridão, prontos para enfrentar não apenas seus rivais, mas todo o peso de suas histórias. A feira estava à espera deles, a ribalta chamava, e os ecos do passado se amalgamariam com a ousadia do futuro. A verdadeira luta estava apenas começando, e João tinha um propósito renovado. A noite estava cheia de promessas, e a luz da lua os guiava enquanto caminhavam juntos. Se você chegou até aqui, tem que saber, você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas emocionais que vão te tocar profundamente. Deixe o seu like agora, isso alimenta o nosso algoritmo e ajuda muitas pessoas a encontrarem essa mensagem inspiradora. E não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre esse final incrível. O que você achou da transformação do João? E você precisa compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio.